bem, pessoal? Estamos aqui com dois convidados hoje muito especiais. Eu tenho o prazer de receber o Adelson Coelho, que é o presidente do Conselho do Sempre Juntos BR, e Paulo Mâncio, que é o diretor executivo de hospitalidade do grupo CBRE, que é uma das principais empresas, né, nesse segmento no mundo. É um prazer que vocês estarem aqui conosco no nosso podcast On na TV. Paulo Mâncio e Adelson. É um prazer estar aqui com você também. Além de, você sabe da admiração que eu tenho por você, por todos esses trabalhos que você faz na televisão, também é um amigo. E aqui tive a sorte de compartilhar aqui o podcast com outro amigo, Adelson, executivo também. Éramos executivos, ele de uma empresa e eu de outra empresa. Nos cruzamos aqui muitas vezes, nós três juntos, até em ambientes corporativos. Um prazer estar aqui com você. É uma grande honra, porque eu tive o prazer, Paulo Mâncio, de conhecer você através do Adelson, num evento da Samsung, onde o Adelson Coelho era o vice-presidente de Home Appliance da Samsung, uma das principais indústrias do nosso planeta, né? E você, com a sua passagem pela Rede Accor, do qual você fez um grande trabalho, passou a trabalhar lá em Dubai, no grupo da MAC, voltou ao Brasil na Thier von Hart e agora na CBRE, que é uma das principais empresas mundiais da parte de mercado imobiliário. Mercado imobiliário, né? Onde você traz toda a sua experiência para esse segmento, que é um segmento onde precisava de um executivo como você, né, Paulo? É verdade, verdade. Vou fazer aqui um parênteses. É incrível, uma coisa que eu admiro, Adelson, não só a inteligência do Otávio, o talento que ele tem para apresentar, que é uma coisa única, mas a tua memória. O Otávio busca assim algumas coisas, e eu também me lembro daquele dia, foi um lançamento de uma das tecnologias da Samsung, e eu fui lá para conhecer a tecnologia, o Adelson me convidou, e aí você estava lá e foi muito agradável. Bom, e aí gravamos juntos, foi a primeira vez. Nós tivemos que pedir autorização para Antonieta, que era diretora de comunicação da Rede Accor na época, lembra, mais uma Paulo? vez você puxando aí pela memória. Foi exatamente isso. Então é uma honra estar com vocês aqui. Eu acho que nada melhor do que estar nós três aqui para podermos falar de um tema tão importante, que é o tema da hospitalidade, né, Paulo? Adelson, me contem um pouco como é que vocês estão vendo essa movimentação no Brasil. O Brasil hoje não é só São Paulo. São Paulo é o centro do Brasil, mas nós temos uma distribuição muito grande hoje, né? A nível do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Eu vejo que o Brasil ganhou uma proporção exponencial. Eu ouvi falar de um evento em Imperatriz, lá no meio do Maranhão, que acontece em Imperatriz e não acontecem lá na capital, lá do Maranhão, em São Luís. E as coisas se competem. Eu fiz hotel lá, em Imperatriz, eu fiz hotel lá. Se eles estão se concorrendo lá no Maranhão, como é que está esse movimento no Brasil a nível do investimento da parte imobiliário, dos investidores, dos incorporadores e dos operadores, Paulo? Deixa eu só fazer um breve comentário aqui. Primeiro, agradecer aí essa oportunidade de estar com vocês. Dois executivos que eu admiro muito, né? A gente tem uma história aí de muitos anos aí na mesma jornada, né? Ou algumas vezes na mesma estrada. O Paulo, sem dúvida nenhuma, acho que é um dos maiores executivos que eu conheço nesse segmento. Então, vai ser um grande prazer para a gente trabalhar hoje, trocar um pouco das nossas experiências. O Brasil é um dos 10 maiores destinos de turismo do mundo, né? Eu acho que a gente ainda tem uma lição de casa para fazer, para a gente ficar entre os 5 maiores, que essa é a grande expectativa do mercado. E você é a pessoa certa para hoje trazer essa experiência para nós e os caminhos. A CBRE hoje, Paulo, é uma das empresas multinacionais que mais atuam em todos os segmentos imobiliários no mundo, né? É verdade. Tem o DNA na Richard Ellis, né, que é a multinacional americana, está no Brasil há muitos anos. E com a sua experiência, o que você está vendo que você vai poder fazer e realizar no nosso país?
Não, excelente. Aqui é uma combinação de respostas que eu vou tentar ser o mais claro possível. Primeiro, eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial, né? O ciclo de hospitalidade, o ciclo de hotéis, o ciclo de elementos de hospitalidade, ele sofre, claro, com uma baixa. Depois, nós voltamos, depois da pandemia, nós voltamos a subir as ocupações. As diárias médias ainda estavam baixas. Agora as diárias médias começam a recuperar e a gente começa, inclusive, a perceber um fenômeno interessante. Você olha, assim, todo mundo aqui, o paulistano, vou passar um final de semana em Ilhabela, vou passar um final de semana em Angra dos Reis. Aqui é até um tema que a gente estava falando de lazer, um pouquinho antes do início do programa, ou outras coisas. E começa a ficar lotado e caro. Então, quando você sobe a ocupação, você começa a trabalhar também. Bom, o meu hotel já está lotado, eu vou subir a diária média para recuperar minha rentabilidade. Aí eu começo a subir a diária média, eu começo a ganhar dinheiro e eu começo também a vender outros serviços, outras experiências dentro do meu hotel. Eu começo realmente a performar. Quando a performance do hotel começa a ser pujante, o investidor olha e fala assim, opa, tem uma oportunidade aqui de eu fazer um segundo hotel, um terceiro hotel. As redes hoje estão exatamente nesse momento. Abriu uma janela, a gente abriu. O Brasil ele vive janelas de oportunidade e abriu uma janela para criar realmente esse momento exponencial em hotelaria. Isso é permanente? Não é. Como Isso é dar delicado. consistência a esse processo de crescimento? Porque a hotelaria, quando eu tive com o nosso amigo Orlando de Souza, que é o presidente do FOB, né, lá nos nossos eventos do Sempre Juntos BR, você deve lembrar, ele falava e falou que a hotelaria ia retomar em 2023, 2024. E a gente percebe que é exatamente o que aconteceu e exatamente o que está acontecendo. Como é que a hotelaria hoje pode retomar esse crescimento e ativar essas oportunidades aí que você está nos comentando, Paulo? É exatamente isso que eu vinha comentando com, agora, as performances dos hotéis sendo muito mais consistentes, um investidor institucional, um fundo imobiliário que tem realmente fluxo de capital, começa a olhar para essa classe de ativo e começa a falar, opa, vou replicar, opa, vou ver oportunidades, opa, vou investir nessa situação. E aí eu vou responder o teu ponto da CBRE. A CBRE é a maior empresa de negócios imobiliários do mundo. Aqui no Brasil ela tem 45 anos, é uma líder de mercado na logística, líder de mercado nos escritórios corporativos, líder de mercado por uma atividade aqui do meu amigo Adelson nos hospitais, nas educações, e agora voltou a querer investir, abrindo essa área de hospitality, por isso que eu entrei na CBRE há 4 meses atrás. Então, de fato, nós estamos captando uma série de propriedades para compra e venda, para comercialização, para consultoria, justamente seguindo os preceitos da CBRE no mundo. É aí que você entra, então, como executivo da CBRE aí que eu na entro. Hospitalidade? Exatamente. Eu voltei de Dubai, eu estava na maior empresa de Dubai de desenvolvimento de hotéis. Eu precisei voltar para o Brasil em 2024, fiquei 2 anos lá. Fui trabalhar numa empresa enorme brasileira, que você citou, a TIE Von Rath. E depois eu recebi o convite no final do ano, outubro, novembro, para realmente... Foi um desafio para você, né, Paulo? Foi. Sair do Grupo Accor, né, como vice-presidente do Grupo Accor, na implantação de todas as marcas da Accor, ir para Dubai, que era um sonho que você tinha de trabalhar numa multinacional, num centro... No exterior, né? E retornou para o Brasil, que é a sua vocação. Mas, Adelson, o Paulo não perdeu o DNA dele, que é a origem italiana, do Paulo Mancio. Você sabe que italiano, o Paulo nunca deixou, né, de fazer os seus contatos lá na Itália, né? Não, eu tive o prazer de, como desenvolvedor mundial, era Global Vice President da MAC. E aí eu cuidava também de desenvolvimento na Europa. Na realidade, quando eles falam mundo, eles querem desenvolver muito, saindo dos Emirados Árabes, desenvolver na Europa e Estados Unidos. Então eu tive a oportunidade de
comprar propriedades na Itália, o que foi interessantíssimo, foi muito rico. Então eu digo que essa minha passagem em Dubai tem uma oportunidade enorme de crescimento. Baita experiência, baita experiência. E eu fui muito mais bem recebido, digo aí até com cuidado, muito bem recebido em Dubai pela comunidade italiana, do qual eu faço parte. Sim. E temos muitos italianos lá em Dubai? Muitos italianos. A Itália é o país que tem um comércio mais intenso com os Emirados Árabes. Antigamente era a França, os Emirates, né, quem nasce, né, o sonho deles é ter um Bugatti, ter um Lamborghini, ter uma Ferrari, ter uma marca italiana. Então, por exemplo, quando eu estava na Damac, nós compramos uma marca italiana para colocar nos residenciais deles. Hoje tem residencial Armani. Qual marca? Cavalli, Roberto Cavalli. Roberto Cavalli. Hoje os italianos são criativos. Criativos em desenvolver essas franquias, até que a gente pode falar, né, em outras aplicações, como mercado imobiliário, fora do mercado da moda, onde eles foram desenvolvidos, né? Isso é interessante. Hoje existe edifício Bugatti, hoje tem um edifício Ferrari, e agora tem um edifício Cavalli. Dando exemplo, né, uma das classes de ativos que fica sob minha responsabilidade dentro da CBRE também são os residenciais com marca, que é uma tendência no luxo. Então o Adelson que compra um apartamento, com todo respeito à brincadeira, ele não vai mais comprar um apartamento Antônio Carlos, né? Edifício aqui em São Paulo Sim, é uma tendência do mundo, né? Ele vai comprar um apartamento Four Seasons ou ele vai comprar um apartamento Armani. Mas me conta uma coisa, Paulo. Com todo esse desenvolvimento, essa exploração dessas marcas tradicionais italianas, né, francesas, a marca não acaba perdendo a sua essência no que a gente pensa, no que a gente desenvolve? Porque o que a gente vê aqui no Brasil, Adelson, se eu tiver errado, você me fala. A gente vê carros importados hoje ali, eu moro em Higienópolis, por exemplo. Ótimo bairro. A gente tem lá várias marcas. Hoje, trafegando, a gente não está igual se estivermos lá em Londres, né? Onde a gente vê muitas marcas de carros. Mas não sei, a essência do produto não é a mesma. Eu acho que eles tiram muitas coisas do produto para estar aqui no Brasil, diferentemente do produto que está lá na Europa. Então isso não cria um desconforto para o investidor, para o comprador, não? Vou te responder de duas formas. Primeiro, assim, um dos trabalhos da CBRE e de uma empresa séria é justamente não descaracterizar. Então, quando você compra... Hoje, o maior sucesso do mercado imobiliário de Miami, que é um mercado super maduro... Que foi lá que é onde começou esse... É o edifício Mercedes-Benz. E uma das coisas do que o cara que compra lá também tem esse medo que você falou. Daqui 3 anos, será que vai continuar com toda essa vibe? Assim. Então, as empresas sérias, elas têm um trabalho muito intenso para manter aquilo ali vivo, que é um estilo de vida, né? Você está comprando um produto, um Rolex, ou um Mercedes-Benz, ou um Armani, você está comprando um estilo de vida. Além de um relógio, além de um celular, além de um carro, você está comprando um estilo de vida. Por outro lado, vou te falar também uma coisa que é necessária. Todas essas marcas também precisam entender que elas precisam também se tropicalizar. Também, o cara que compra hoje São Paulo ou compra Rio de Janeiro, ele não quer se sentir em Amsterdã, ele quer sentir carioca. Sim. Então, ele compra em São Paulo tem um estilo de vida super interessante. Essa questão do mercado de super luxo tem esse risco, né? Porque o imóvel, ele deprecia. E ele sai da mão dos construtores, dos administradores. Aqui em São Paulo a gente tem exemplos de prédios hoje assinados por grandes marcas. Grandes arquitetos. E grandes arquitetos. Que depois que sai da gestão da incorporadora, ela fica na mão de uma administração imobiliária. Existe esse risco realmente de depreciar essa marca, né, com o tempo, até pela depreciação do próprio imóvel, claro, em caso de descuido, né? Acho que isso é um ponto... É um ponto que tem que ser levado, tem que ter muita atenção. Você marcas que é hoje, os contratos das marcas hoje, quando eles assinam com um edifício ou com uma incorporadora,
Me permita dar um exemplo do Faena. Agora tem um outro prédio. Está agora chegando aqui em São Paulo um grande projeto do Faena, junto com a Cor. Com a Iven, construtora, etc. É. O contrato com o Faena tem 25 anos. Que o Faena tem que acompanhar esse processo. Então é um processo que permanentemente existe um FII que os moradores precisam pagar por isso. E é caro. Porque estão pagando também esse estilo de vida. E estão pagando por serviço. Porque neste caso, porque esses edifícios hoje com marca, eles podem ser o que nós chamamos de standalone, ou seja, só o edifício, mas muitas vezes tem um hotel do lado. Então é o back-to-back com um hotel. Esse hotel é o elemento que vai cuidar dessa marca e vai fornecer serviço. Então vamos imaginar aqui o Adelson, que é um café da manhã, de primeira linha, no seu apartamento, de hotel de 5 estrelas, você consegue ter. Evidentemente que isso tem um custo, claro, mas quem mora nesses apartamentos tem um nível impressionante. Por isso que eu sempre recomendo e digo que essas marcas elas só conseguem ser absorvidas e mantidas em em residenciais de luxo. Então, e a longevidade, Paulo? Porque me preocupa com isso. Um hotel aqui, o Renaissance, ele tem 35 anos. Mas ele está aí. Mas ele tem uma longevidade, né? É gozado o Renaissance. E está mantido. É um hotel do grupo Marriott. Antes de comprar a marca que eles compraram, como chama? Starwood, né? E se mantiveram e estão aqui hoje unificados, né? Sólidos, consistentes. E eles mudaram o perfil, né? Ele tem hoje um perfil... Eu é um dos lugares que... Tem um teatro maravilhoso, né? É um dos lugares que eu mais gosto de vir aqui para fazer um happy hour e assistir e vir com a família para assistir teatro. Mas essa readaptação que eu acho importante desse mercado de hotelaria, que é o que você comentou agora há pouco, né? Aliás, eu tenho uma curiosidade, Adelson. Nós somos amigos, mas eu nunca fiz uma pergunta. E vou te fazer ao vivo. Espero não te pegar de calça curta. Como dizia o meu avô italiano, o meu nono Silvio Chialini, ele falava, você está de calça curta, etc. Então, espero não te pegar de calça curta. Qual que é o tipo de turismo que você gosta de fazer quando você tira umas férias, um final de semana? Me descreve isso e qual que você acha são as tendências de turismo. Depois eu vou contar as minhas preferências. Então tá. Vou falar o que eu mais gosto é ecoturismo. Uau. Vou falar, recentemente eu fui no carnaval, fui para casa da minha sogra, que mora no interior de São Paulo. E aí meus filhos falaram, pai, eu queria conhecer, eu ouvi falar de um passeio lá em Foz do Iguaçu, que é no parque chamado Macuco. Que está na moda entre a geração Z. E eu acho muito interessante esse trabalho que está sendo realizado em cima da geração Z, que é a geração do consumo, né? Que é os novos consumidores, né? E aí tem um passeio maravilhoso que você faz. Fantástico. Que é um bote grande, que eu acho que umas 15, 20 pessoas, ele vai no meio lá da... E é seguro, mas às vezes... Vai até quase embaixo da catarata. Ele passa... Eu fui. E ele chega e volta, é uma delícia, eu adoro água. De qualquer forma, esse é o tipo de experiência que não tem preço. E o que você guarda. E guarda. Que você guarda aqui e guarda aqui. É trabalhoso e tudo mais. E eu percebo, assim, até vou aproveitar e devolver a sua pergunta. Eu percebo, por exemplo, se você analisar no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, são os dois maiores polos da R&B da América Latina. Correto? Quando você vai, nesse caso, que era carnaval, enfim, eu não consegui arrumar hotel na cidade, né? Eu tive que arrumar uma casa por um aplicativo. Responde ao que a gente está falando. Mas isso bate de encontro ao que você expôs, né, Paulo Manso? Hoje da é hotelaria... subida de ocupação e de área média. Subida de ocupação. Só que o lazer, você vai nesse parque e vai jantar num hotel bom, vai almoçar. Então, você faz um rearranjo. Você vai degustar a região da melhor forma. E lá é uma tríplice fronteira ainda. Você pode ir para a Argentina, você pode ir para o Uruguai. Lá você tem... Paraguai, desculpa. Paraguai, você tem várias opções, né? A Argentina vale a pena, mas a gente está um pouco
dolorido com a Argentina. Ih, meu Deus do céu. Mas por Depois quê? dessa Mas semana, por quê? essa semana aí do jogo Brasil e Argentina, essa foi mas isso aí passa, né? Mas foi vergonhoso mesmo. A É. gente tem que concordar com isso. Mas Mas eu vou é te maravilhoso. devolver agora. Mas você minha- está feliz, né? Muito. Porque você é corintiano, Muito, né? Ontem muito. né, vocês Só espero- conseguiram deixar o Palmeiras imobilizado, né? E Foi né, fantástico. ainda o Depay ainda fez aquela cena toda no final do jogo lá e ganhamos. Vocês ganharam, né? O Campeonato Paulista. Você é qual o seu time, Paulo? Palmeirense, óbvio, né? Paulo Mâncio. Tem mais- Eu sou do melhor time do mundo, o São Paulo. Ah, ele é São Paulino. Tem jeito de ser Então São tem um Paulo. corintiano, um São Paulino e um Nossa. santista aqui. É, Mas ontem foi um É. dia especial. muito bom. Mas Vamos voltando, voltar ao ponto. volta ao ponto. Eu acho que essa experiência, principalmente que eu viajo agora só com família, né? Certo. Então é muito importante. O próximo destino provavelmente vai ser. Nós vamos lá para o Mato Grosso, para Certo. Bodoquena, para conhecer a Serra, porque meus filhos. Que lá é maravilhoso. Eu Sim. tive a experiência quando eu trabalhava com engenharia. No começo da minha carreira, eu fiquei uma temporada lá, achei maravilhoso. Ótimo. Mato Grosso, É. você tem que ir para a Pousada Caimã, do nosso amigo. São essas pousadas. É São um essas- hotel, fazenda, do melhor lugar que temos lá na região toda do Pantanal. Acho que é oportuno falar justamente assim, todos os temas eles voltam para duas coisas super interessantes, assim, e muito legais, muito positivas para o setor. Então eu vou te devolver com uma coisa. Se a gente parar para pensar aqui, dá 30 segundos para a gente falar silêncio. Pô, o que nos falta hoje, de fato? A gente tem quase tudo, disponibilidade de quase tudo. Nós temos. Nos falta tempo. Nossas vidas estão muito, muito atarefadas. Então, hoje, a viagem virou uma pílula do relax. Por isso que se fala tanto hoje no capital de se utilizar como turismo. Porque, assim, é de fato a nova experiência. Então, um cara vai para a Itália, vai para o Pantanal, vai para Foz do Iguaçu, vai para a Argentina, para Buenos Aires, que é tão fácil de ir para a Argentina, para mudar os horizontes dele, para dar uma reciclada na cabeça e para mentalmente descansar. Então, acho que esse é um registro super importante. Então, se você resumir de tudo, mesmo os diferentes destinos, quando você vai para ecoturismo, vocês sabem, o meu amigo Otávio sabe que eu adoro cavalo. Que tenho cavalo, assim, se eu puder fazer um ecoturismo e que eu possa andar a cavalo, aquilo para mim, ele me renova a bateria 150%. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. E o segundo, o que vocês mencionaram também, quando você vai para o Pantanal, para a pousada, sim, tem pousadas hoje no Brasil, em Ilhabela, em Fantásticas. Itacaré, no Pantanal, em Foz do Iguaçu, hoje com diárias de 8, 9, 10 lotadas. Lotadas. Você não consegue uma pousada bacana em Ilhabela, porque está lotada. Isso quer dizer que nós estamos num ciclo de investimento. Esse é a melhor sinal para o mercado. Então, eu fico muito feliz. E quando a esse é gente- o ponto onde você vem ocupar esse espaço tão importante dentro da CBRE, né, no momento das propriedades no Brasil e dos Lógico. investimentos De expansão. no Brasil, ocupação. Movimento de Né? expansão. Nós tivemos um recorde de visitantes estrangeiros no Brasil, quase 7 milhões de visitantes em 2024. A gente tem certeza que 2025 vai bater novamente esse recorde. Nós temos quase 90 milhões de visitantes internos do Brasil, né? Porque é muito fácil quando você sai de Lisboa e vai para Madrid, 1 hora de voo. É a mesma coisa que pegar um avião aqui e descer ou no Rio de Janeiro ou em Curitiba. Lógico. É a mesma coisa. Então, esse turismo continental que na Europa é muito forte, mas a gente não pode esquecer que dentro do Brasil, nós temos 90 milhões de pessoas que vai de Brasília, que vai para Minas Gerais, o Adelson, de manhã ele acorda em São Paulo, às vezes ele é... Com certeza. Eu acordava e falava assim, onde eu estou hoje, gente? Qual aeroporto que eu preciso ir? Porque assim, eu viajava tanto e agora volto a viajar tanto. Semana Isso que vem... te atordoava, Paulo? Não, nunca Te me incomodou. deixava um pouco- Não, nunca me incomodou. Não, porque tem muita gente que viaja muito. O Adelson viajou muito, trabalhando na Samsung. Estava lá na Ásia, voltava para cá e tal. Mas eu acho que hoje é uma boa oportunidade para o brasileiro conhecer o seu próprio país, conhecer o Brasil.
porque nós temos o Brasil está sendo muitas descoberto, oportunidades. O Brasil está sendo descoberto. E hoje a gente olha, descobriu as operadoras hoteleiras, só para finalizar, porque isso é muito rico, Otávio. É assim, o Otávio que vai viajar quinta e sexta. Eu vou te dar um exemplo que eu sei que você gosta. Rio de Janeiro. Então você vai lá e você vai ficar hospedado no Fairmont ou no Emiliano. Pô, será que eu não vou ficar o final de semana também? Tem muita gente hoje dando uma esticada. Que dá aquela esticada que chamamos de upselling. Então você vai para Foz do Iguaçu, pô, eu vou pegar um parque. Eu já estou aqui mesmo. Lógico. Eu tô aqui. Eu vou trabalhar quinta e sexta num evento, sábado. Então, todas as operadoras hoteleiras estão falando, senhor Otávio, eu te mando um e-mail, senhor Otávio, o senhor já está hospedado aqui. A gente começou a falar no nosso início do nosso podcast, né? Eu digo para você, Paulo, hoje nós estamos vivendo um momento da hotelaria e de toda a ocupação dos investimentos, dos investidores no Brasil, de uma forma que o brasileiro nunca conheceu o seu próprio país. Isso traz muitas oportunidades. E é muito melhor viajar no Brasil do que ir para o exterior, do que você ficar... O paulistano que vai agora para o Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, que é lindíssimo, vai para Trancoso, virou na moda ir para Trancoso, a molecada, a Gen Z. Uma coisa que tinha ficado super adormecida. Na época da CVC, você lembra? Com os pacotes de Trancoso. Trancoso e Porto Seguro era o pacote mais vendido no turismo no Brasil. Agora passou a ser uma viagem premium, uma viagem luxury. A experiência sua lá em Foz do Iguaçu, na cachoeira da Foz do Iguaçu, lá no Macuco, né? E tudo isso traz essas oportunidades de investimentos em todo o setor de hotelaria, de hospitalidade no Brasil. Eu quero muito agradecer você, Paulo Manso, de estar aqui com a gente. A gente tem muita coisa para conversar. Você, Adelson, nós estamos começando aqui o nosso podcast ON na TV do Sempre Juntos BR e vamos trazer esses líderes para falar aqui e debater esses temas tão importantes no desenvolvimento do nosso país. Quero agradecer aqui a participação de vocês dois. Muito obrigado. Imagina, Otávio, foi um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, agradeço a sorte de estar ao lado de um amigo, de outro amigo aqui na minha frente. É realmente uma honra participar com vocês. Otávio obrigado, Neto. Adelson Coelho. Obrigado, Otávio. Obrigado, Paulo Manso. Sempre bom estar com vocês aqui. Imagina, um prazer estar com você. A gente continua. Podcast ON na TV. Fique conosco.